Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém. Aproveitando que você está em pé, já abra comigo a sua Bíblia, pois vamos saudar os nossos visitantes aqui também. Abra comigo lá em Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, aliás, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Eu quero ler com você o verso de número 53 até o verso de número 58. Nós estamos tratando um tema, começamos na semana passada, que é uma questão de honra. E hoje nós vamos continuar aqui na parte 2, a parte B desse tema, que é o preço da desonra. Se você olhar aqui na frente, tem uma mesa. O que está escrito ali na frente dela? Mesa da desonra. Nós vamos entender o significado desta mesa nesta noite. Os irmãos encontraram o texto, amém? Está aqui na tela também, que diz assim, ó: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém, irmãos? Queira estar assentados, adorando a Deus. Quero cumprimentar aqui nesta noite o irmão Alcione Maia e a irmã Sônia Maia, irmã Sônia Lui, estão ali atrás, né? Faz um tchauzinho ali, Deus abençoe a esse casal. Eles são lá da cidade de Joinville, estão hoje conosco aqui adorando ao nome do Senhor. Os irmãos estão gratos a Deus pela vida deles? Amém. Em Corupá, essa casa aqui é a casa de vocês também. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Veja aqui na frente um casal também, como que é o nome? Josué e Thaís. Deus abençoe o Josué. São aqui de Corupá mesmo? De Jaraguá do Sul, são muito bem-vindos. São amigos do William? São amigos do casal aqui da frente. Deus abençoe. Em Corupá também, essa casa aqui é a casa de vocês, em nome de Jesus. Os irmãos estão gratos a Deus pela vida do Josué e da Thaís? Amém. Glória a Deus. Eu creio que os demais são da casa, né? Não estou vendo. Tem mais algum visitante aí? Não temos, né? Os demais são da casa. Irmãos, vamos então para o nosso tema. Se a Laís puder, coloca para nós ali o nosso banner. Pode voltar lá no primeiro slide lá. Eu quero começar de lá para a gente recapitular algumas coisas que nós vimos aqui na semana passada. Volta no primeiro slide lá para mim, Laís. Pode voltar lá no primeiro, lá no comecinho. Isso, bem lá no começo. Ali, ó, uma questão de honra. Na semana passada, irmãos, nós tratamos ali do texto de Mateus, capítulo 15, verso de número 1 ao verso 9, em que Jesus, ele estava ali discutindo com os fariseus. O som estava bom, ficou ruim para mim aqui agora. Ele estava discutindo ali com os fariseus, porque os fariseus estavam julgando os discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos. Então Jesus, ele vai olhar para eles e dizer: olha, vocês estão anulando o poder de Deus por causa das vossas tradições, porque agora vocês não estão honrando ao pai e à mãe, dizendo que agora o dinheiro de vocês é consagrado ao Senhor, e com isso vocês estão se eximindo da responsabilidade que vocês têm de ajudar o pai, de ajudar a mãe ali, e de auxiliar eles que são autoridades na vida de vocês. Vamos lá, vamos continuar no slide aqui, próximo. O que é honra? No Antigo Testamento, a palavra traduzida como honra vem do hebraico, derivada do verbo ali, que significa
e o significado literal é ser pesado ou ter peso. Próximo slide. No pensamento hebraico, algo que tinha peso era considerado valioso, importante, digno de consideração. Por isso, honrar pai e mãe não significa apenas demonstrar respeito exterior, mas dar valor e importância a eles, tratá-los com dignidade e consideração, ouvir seus conselhos e instruções, cuidar deles quando necessário, reconhecer a autoridade e o papel que Deus lhes deu na família. Vamos para frente. A palavra grega agora no Novo Testamento para honra está ali, tima, do verbo, está ali, que significa valor, preço, honra, estima, e originalmente a ideia estava ligada ao valor atribuído a algo ou alguém. Próximo slide. Que é estimar, valorizar, reverenciar, tratar como precioso, atribuir valor ou dignidade a alguém. Então, tanto no Antigo Testamento, quanto agora no Novo Testamento, o significado é praticamente o mesmo, que era, na semana passada eu expliquei para os irmãos, que é dar peso a uma relação. Então, quando eu honro alguém, eu honro a minha amizade com essa pessoa, ou eu honro o meu casamento, eu estou dizendo e declarando que esse relacionamento, essa aliança que eu tenho, é uma aliança pesada. Aquilo que é pesado, nesse sentido aqui, é algo que é difícil de ser movido do seu lugar. Pode passar para nós ali. Em poucas palavras, honrar é dar peso a uma relação. Quando honramos uma relação, segundo o significado bíblico, estamos declarando que aquela relação é pesada. Mas o que isso significa? Uma relação pesada. Pesado ou pesada é aquilo que não pode ser movido facilmente, não pode ser desfeito com facilidade. Quando tratamos os nossos relacionamentos dessa forma, começamos a viver o princípio da honra. Pode passar. Está ali, uma caneta e o monte ou montanha. Então, qual que é mais fácil de eu mover? A caneta. Eu consigo jogar a caneta ali para o Guilherme pegar, sim ou não? Mas a montanha, a não ser que for pela fé, vai ser difícil de eu conseguir mover. Então, quando eu declaro que a minha relação com a minha esposa, e eu tenho honra nessa relação, eu não jogo essa relação fora. É uma relação que ela não vai se mover facilmente. Então, aquilo que eu não movo facilmente, eu vou começar a investir tempo, recursos, o meu intelecto, eu vou investir ali alguma coisa que é importante para mim, porque essa relação é uma relação pesada, mas aquilo que não é pesado, eu jogo fora. Se você olhar para os dias atuais, dentro da sociologia, da psicologia, o nosso tempo é conhecido como o tempo ou a época das relações líquidas. O que é isso? É aquilo que já não tem mais firmeza. Então o casamento começa hoje, amanhã desfaz. A amizade começa hoje, amanhã alguém muda de ideia. Não, agora o William não é mais meu amigo. Agora ele fez alguma coisa que eu não gostei, e como a minha relação com ele não é uma relação de honra pesada, então eu vou descartar o William, porque ele fez alguma coisa que eu não gostei. Isso é desonra. Mas quando eu honro a Deus, quando eu honro ao meu casamento, quando eu honro ao meu patrão no trabalho, ao pastor na igreja, o filho honra o pai, honra a mãe, ele está declarando que a relação é uma relação pesada, e tudo aquilo que é pesado tem valor, e alguém vai trabalhar para manter essa relação e não vai lançar ela fora. Basicamente é isso, irmãos. Vamos lá, continuar mais um pouco aqui. Pode passar para nós. Então eu expliquei ali, a questão de lavar as mãos, e eles aqui desonrando aos pais e às mães. Pode passar para nós. Isso nós vimos na semana passada. Pode passar também. Nós vamos chegar agora no assunto de hoje. Pode passar ali até no nosso tema de hoje. Uma questão de honra, parte 2. Pula para nós o próximo slide.
Pode passar ali. O preço da desonra. Então, hoje nós vamos tratar sobre o preço da desonra. A desonra impede o agir de Deus. Então, quando nós tratamos, irmãos, as nossas relações com desonra, em qualquer nível social, nós vamos começar a perder o agir de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. E algumas portas que já eram para estarem abertas, que são nossas essas portas, elas são fechadas. Nós não entramos por elas, nós não rompemos em algumas áreas, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar ao pai e à mãe para que te vá bem e se estendam ou aumentem os seus dias sobre a face da terra. Então, o que significa o pai, a mãe? Eles são o primeiro símbolo de autoridade que nós temos. É a primeira instituição, a família. Então, quando o filho, dentro da sua casa, ele aprende a honrar o pai e a mãe, automaticamente, vivendo nesse princípio de honra, ele vai honrar o professor, ele vai honrar o policial, ele vai honrar o patrão no trabalho, ele vai honrar o médico, ele vai honrar o pastor na igreja, ele vai honrar o vizinho, o amigo. E essa visão de honra, esse estilo de vida, essa cultura de honra, vai fazer com que ele prospere, tenha saúde, os seus dias são ampliados, e Deus vai abrir portas para ele entrar por elas. Isso é viver num princípio de honra. Olha só, o que é honrar? Honrar é atribuir valor. Hoje nós estamos falando sobre o preço da desonra. O que é a desonra então? Desonrar é o oposto. Quando desonramos, estamos diminuindo o valor de alguém ou de um relacionamento. Então, quando eu honro a minha amizade com o William, eu estou dizendo que ela é pesada. E eu não vou perder essa amizade por qualquer coisa. Mas quando eu desonro, eu vou desmerecer a minha amizade, eu vou estragar a imagem dele para diminuir esse valor e desprezar essa relação. Isso é desonra. Olha só, irmãos, nós lemos um texto hoje aqui, lá em Mateus, capítulo de número 13, do verso de número 53 a seguir. Jesus ali, ele estava onde? Quem sabe aonde Jesus estava no final de Mateus 13? Na sinagoga de Nazaré. Aonde Jesus cresceu? Não. Aonde Jesus cresceu? Mas aonde ele cresceu? Em Nazaré. Então Jesus cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Vamos imaginar ali dos 2, 3 anos de idade, vivendo em Nazaré, até no início do seu ministério. Então ele deve ter vivido ali mais ou menos 27 anos em Nazaré. Então quando ele começa a pregar, agora ele está nesta sinagoga. Nazaré, irmãos, era menor que Corupá. Em Corupá nós temos o costume de dizer aqui que todo mundo se conhece. Acontece uma coisa aqui, todo mundo fica sabendo. Nazaré era menor que Corupá. Então Jesus, ele cresce nesse contexto. Os vizinhos dele ali viram ele crescendo. Eles conheciam a carpintaria de José. Eles sabiam que ele era filho de Maria. Com certeza, ali nas ruas de Nazaré, eles conviviam com os irmãos de Jesus. Então agora, quando Jesus, irmãos, ele começa a pregar, aonde que ele começa a pregar? Ali na sinagoga da sua cidade, em Nazaré. E é sobre isso que o texto aqui está falando para nós, ó. Mateus capítulo 13, verso de número 53. Coloca para nós na tela ali, Mateus 13 e 53. Olha só o que o texto vai dizer aqui, ó. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Então aqui, irmãos, eles estão reconhecendo que aquilo que Jesus está falando não é normal.
Eles estão impressionados aqui, ó, da onde vem a ele esta sabedoria e estas maravilhas? Eles estão reconhecendo a sabedoria de Jesus. Eles estão reconhecendo as maravilhas, as coisas que ele estava pregando ali, eles reconhecem. Mas o que acontece na sequência? Olha só o verso de número 55. O que eles vão se perguntar? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Verso 57 agora. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Apesar de Jesus, irmão, ser tão poderoso, a Bíblia diz aqui agora, na sequência do texto, o verso 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, a desonra em relação a Jesus provocou a incredulidade. E a incredulidade, irmãos, impediu o agir de Jesus e o poder dele ali na sinagoga de Nazaré. Quando nós, irmãos, entendemos isso, nós começamos a perceber que a desonra, ela tem o poder de impedir o agir de Deus e o poder de Deus na nossa vida. Apesar de o Senhor ser poderoso, de Ele fazer maravilhas, de nós sabemos a capacidade que Deus tem, quando nós vivemos nessa condição de desonra, mesmo que seja Jesus pregando em Corupá, aqui nesse altar, quando alguém vive na desonra, ele não vai receber aquilo que Jesus está pregando, ministrando, fazendo, operando, porque aonde tem desonra tem incredulidade, aonde tem incredulidade a fé não age, e aonde não tem fé é impossível agradar a Deus. Então você percebe como uma coisa está ligada à outra. Então quando Deus não pode operar em nossas vidas, começamos a padecer com doenças, depressões, misérias, derrota e sofrimentos, a vida começa a não fazer mais sentido. Vir para a igreja já não faz mais sentido, perde a graça. Orar acaba se tornando um fardo, é difícil de orar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos caminhando no caminho ou uma vida de desonra. Mas pastor, como que acontece isso? Em que eu tenho desonrado a Deus? De que forma isso está acontecendo na minha vida? É isso que nós vamos aprender hoje. Para isso que essa mesa está aqui. Eu quero chamar os irmãos que eu convidei para me ajudar, para chegar mais perto aqui. Irmãos, eu tenho aprendido na terça-feira aqui, nas aulas, que quando nós ilustramos aqui, os irmãos entendem mais fácil. Tenho 2 assistentes aqui, que vão estar me ajudando nessa noite aqui. Vou pedir para o irmão Rocha, se coloca de pé aí. Eu quero que o irmão Rocha passe aqui na frente andando, como se estivesse olhando o jardim, as borboletas, passa aí olhando e analisando o cenário. Irmãos, isso aqui é uma mesa de desonra. Através dessa mesa aqui, do que vai ser conversado aqui, você vai entender que aquilo que é tratado nessa mesa vai acabar impedindo o agir de Deus na minha vida, na vida do Fernando e na vida aqui do irmão Ricardo, e vai atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas. Quer ver uma coisa? O irmão Rocha faz o que aqui na igreja? Ele toca teclado, é um adorador. Joel e Rose, se levanta ali também, fica do lado da mesa da ceia. Vamos usar aqui a nossa banda. Cadê o Belano? Vem aqui, Belano, também. Vamos usar o Ministério de Louvor como exemplo aqui nesta noite. Pode ficar tranquilo, vamos usar isso aqui mesmo. Então essa aqui é a mesa da desonra. Lembra que honra é fazer o quê? É trazer peso a uma relação. É declarar que a relação que nós temos com o Ministério de Louvor é uma relação pesada. Nós valorizamos eles. O que a mesa da desonra vai fazer? Vai desvalorizar.
E aí eu vou começar a conversar. Você viu o irmão Rocha? Olha, pastor, eu estou achando que os cultos estão muito frios, que tem pecado aí, pastor. Será que tem pecado escondido? Tu viu que a esposa dele quase não vem para a igreja? Eu vi isso aí também, estou cuidando dessa parte aí, mas o Joel também está cantando muito alto, acho, né? Aquele grandão? Aquele que quando você olha de frente, parece estar de lado, e quando tu está de lado, tu não enxerga. É esse? E se for ver, os cultos começam frio, terminam gelados, né? Porque tem pecado aí. Deve ter pecado. Tu viu que a Rose é quieta, sai quieta? Será que o Joel não está fazendo alguma coisa de errado com ela? Acho que eles ficam muito distantes um do outro, né? Acho que sim, porque ele é muito alto e ela é muito baixa, né? Então, eu estava desconfiado, está acontecendo alguma coisa mesmo, né? E o Belano, o que tu acha do Belano? Olha, o Belano está procurando uma namorada, ele está muito assanhadinho ali, eu estou vendo aí. Mas então não foi só eu que percebi isso. Está desesperado então? Acho que sim, o Belano está batendo cada vez mais forte lá, deve ser o desespero. É verdade, dá um barulho, temos que fazer um isolamento acústico ali que não estamos aguentando, né? Vai estourar os tambores ali da bateria. Então eu acho que é por isso que nós glorificamos, nós até oramos bastante, que fazemos campanha de oração, mas parece que não flui o culto, será que é isso? Não que eu quero falar, né? Não que eu quero falar, mas fica entre a gente aqui, né? Nessa mesa, só entre nós aqui nessa mesa. Não, ninguém está ouvindo. Ninguém? Mas tem problema aí, pastor. Tem sonhos que estamos tendo, Deus está mostrando. E eu não sei se eu comi demais, mas eu sonhei alguma coisa. É verdade. Eu estava sentindo isso também. Pode aguentar aqui. Agora, irmãos, então quando vocês não conhecem eles valem 1.000. Ok? Vamos supor que é o maior valor que tem, eles valem 1.000. Mas aqui na sinagoga de Nazaré, que nós estamos tão acostumados com ele, nós não sabemos, os irmãos não sabem, o porquê que a esposa do Rocha quase não vem. Ele tem um pai com quase 90 anos, acamado. E é uma dificuldade tremenda para cuidar de alguém acamado. Mas muitas vezes alguém está sentado aqui, olhando para lá, dizendo, tem alguma coisa estranha nesse... Acho que ele está brigando com a esposa dele. Coitadinha da irmã Rose. Então, o valor que era 1.000, quando saiu uma palavra de desonra aqui, foi para 900. Daí o Ricardo falou outra coisa, foi para 800. E foi diminuindo. E de repente a igreja inteira foi contaminada, e a unção está vindo, mas a desonra está impedindo de receber. É assim ou não é? É dessa. Por que aconteceu isso com Jesus? Obrigado à banda aqui. Espera aqui. Sinagoga de Nazaré. Jesus pregando ali no lugar da banda, tá? É Jesus agora que está fazendo. Eu dizendo, mas esse cabeludo aí está aí, falando um monte de coisa. Mas, olha, o irmão dele está ali, o Tiago, o que tu acha disso? Na desonra? Na desonra. Tiago não parece ser irmão dele, para começar. Tem coisa estranha aí. Tem coisa errada aí. É verdade, nem parece, né? Eu acho que nem é irmão mesmo. Então, aconteceu alguma coisa com Maria ali, e agora ele quer pregar sobre nós e quer dar lição de moral em nós? Isso aí, eu não tinha refletido sobre isso, mas acho que vamos... Mas está vendo que bom nós conversar, já abrimos a mente do nosso irmão aqui, Agora, não vai na reunião desse cara aí que está aí pregando e falando, e ele está fazendo um milagre. Será que é Deus que está usando ele? Ou será que é o diabo? Tem muito feiticeiro que faz a mesma coisa. Aí é isso que eu penso também. Então esse negócio de ir lá naquelas reuniões de Jesus ali não está com nada. Vamos ficar em casa. Não vamos mais. Vamos chamar o pessoal aqui, vamos falar para eles para não ir também. Fechou então. Obrigado, combinado então. Deus abençoe ainda. Os irmãos entenderam? Pode levar. Os irmãos entenderam por que Jesus não pôde fazer muitos sinais em Nazaré? Agora eu vou ler o mesmo texto para nós entendermos melhor. Olha só, Mateus capítulo 13, verso 53 a seguir diz assim, E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem este
a sabedoria e estas maravilhas? Próximo versículo. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse, olha o que Jesus vai falar: não há profeta sem honra. Então, naquela mesa da desonra, eles diminuíram o valor de Jesus. Jesus, que a relação era pesada, ficou leve. Aí eles jogaram Jesus para o lado e não ouviram mais Jesus como ele sendo Deus, como sendo um profeta qualquer. E o coração se fechou e eles não conseguiram mais viver aquilo que Deus tinha para eles. A mesma coisa acontece aqui, ó. Falando do ministério de louvor. Não estou falando que tem alguém falando, não ouvi, mas serve como uma vacina para as nossas vidas, porque quando nós bebemos da desonra, nós estamos no culto, Deus está operando, está curando ali, batizando lá, mas nós entramos frio e saímos gelado. Nós entramos ruim na igreja e saímos pior. E nós vamos começar a achar, não, mas aqui não é mais o meu lugar, parece que Deus não fala mais ali. Não, Deus continua falando. Deus continua usando o ministério de louvor, Deus continua usando a liderança da igreja, mas a desonra vai tirar o valor das autoridades. E aí, irmãos, nós começamos a perder o que Deus tem para as nossas vidas. Você pode glorificar a Deus nessa noite por essa palavra? Passa para mim o próximo slide ali. Olha só, muitas vezes queremos... como é que estamos desonrando a Deus? Então a pergunta, mas Jesus não está aqui, Deus eu não estou vendo, como que eu estou desonrando a Deus? Muitas vezes queremos agradar a Deus, mas esquecemos que Ele deixou na terra as autoridades que devem ser honradas, são representantes de Deus na terra. Quando desonramos estas autoridades, estamos desonrando a Cristo. Passa para nós ali, olha só. O que Jesus ele vai dizer, Mateus capítulo 10, verso de número 41. Abre comigo ali, Mateus 10, a partir do verso 40. Coloca para nós na tela, coloca o verso 40 já. Pastor, mas eu oro, eu estou honrando a Deus, eu sou até fiel a Deus. Glória a Deus por isso. Mas olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Os irmãos encontraram, amém? Olha o que diz ali, ó. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está falando aqui? Aquele que me recebe, está recebendo também aquele que me enviou. Ele está dizendo, olha, eu sou o representante do Pai, então se você receber a mim, você vai estar automaticamente recebendo o Pai. E quem vos recebe a mim, me recebe, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Olha o 41 agora. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O que ele está falando aqui? O Pai me enviou, e eu estou enviando os profetas, as autoridades, os pais, os líderes. Então aquele que recebe Jesus está recebendo o Pai, e Jesus continua enviando homens e mulheres sobre a terra. E quando nós recebemos eles, irmãos, esses homens que são representantes de Deus, nós estamos recebendo o próprio Jesus, o próprio Cristo. Verso 42. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Quer ver? Vamos entender isso aqui? Vou chamar o irmão Antônio aqui agora. Vamos fazer uma segunda simulação aqui. Chega aqui, irmão Antônio.
E o Bruno pode vir aqui também. Para os irmãos entenderem bem, irmãos, isso aqui. Precisamos entender esse entendimento, entender a aplicação da palavra. Bruno, pode ficar do lado de lá. O Antônio tem a guarda, é o pai do Bruno. Então vamos imaginar que o Bruno ele está indo viajar para os Estados Unidos para ali fazer um estágio lá, estudar lá. E o Antônio tem um grande amigo nos Estados Unidos. Ele chega assim para o Bruno e diz assim: ô filhão, fica tranquilo. O pai tem um amigo lá, e quando você chegar lá nos Estados Unidos, esse amigo do pai, ele vai te receber. Você vai ter um lugar para ficar lá, e daí você vai fazer a prova, vai prestar o vestibular, o que você for fazer lá, você pode fazer com tranquilidade. Daí o Antônio vem aqui, ele envia o Bruno. Vem ali, Natan, do outro lado. O amigo do Antônio é o Natan. O Antônio vai enviar o Bruno para o amigo dele que está onde? Estados Unidos. Pode enviar. Manda ele para lá, empurra ele para lá. Vai lá. Foi para os Estados Unidos. Chegou aqui, ao invés de o Natan receber ele com carinho, mandar ali alguém para buscar ele no aeroporto, colocar ele na casa, num quarto. Quando o Bruno chega na casa do Natan, ou nos Estados Unidos, ele vai tentar ligar para o Natan e o celular não atende. Aí ele fica desesperado, liga para o Antônio lá dos Estados Unidos, preocupado, diz: pai, mas o teu amigo Natan lá, ele não me recebeu lá. E agora o que eu faço? Não, o pai vai dar um jeito. E vai lá e pega um táxi, encontra alguém no aeroporto, tem um endereço, chega na casa do Natan, e quando chega na casa do Natan, o Natan diz assim: ah, mas eu esqueci que o Bruno vinha para cá. Olha, Bruno, me perdoa, mas não tem quarto aqui na minha casa. Você vai ter que dormir na sala aí, e eu vou ter que trabalhar, e infelizmente não posso te receber, tu vai ter que se virar aqui. E aí o Bruno vai lá, faz a prova, passa, se dá bem, e depois o Bruno volta para a casa do pai. E aí o que o pai pergunta? Como que o Natan te recebeu? Qual que vai ser a resposta do Bruno? Ele me recebeu mal. Eu fui lá, não tinha comida, não tinha uma cama para eu dormir, quase me atrasei para fazer o vestibular, para fazer a prova, quase perdi o estágio, a oportunidade da minha vida, porque o teu amigo, para quem você me enviou, não me recebeu. Então agora vamos inverter. Tudo isso aconteceu. Agora o Natan precisa ir para o Brasil. Surgiu uma oportunidade de trabalho, fechar um negócio aqui com uma empresa no Brasil. Daí o Natan liga para o Antônio. Diz: ô meu amigo, você me recebe aí? O que o Antônio falaria? Seja sincero. Sem hipocrisia aqui. Pois é, né, rapaz? Foi complicado aí a situação com meu filho aí nos Estados Unidos, né? Vem, né? Mas, sim, sabe, né? Mas a gente é amigo, não vamos estragar a nossa amizade. Vem pra cá, né? Isso aí aconteceu, mas eu vou perdoar isso aí. Mas agora imagina, irmãos, de uma forma diferente. Imagina que o Bruno foi para os Estados Unidos e ali o Natan foi lá no aeroporto, recebeu ele. Tinha uma aguinha gelada para o Bruno tomar no carro, já preparou a casa para ele. Disse: ó, Bruno, não, fica tranquilo, eu vou preparar o almoço, a janta, tu descansa aqui, estuda ali, aqui está o computador, a internet está aqui, e eu vou preparar o motorista, você vai lá só para fazer a prova. Como que o Antônio iria receber o Natan? Ele ia querer fazer mais, porque a honra gera honra, a desonra gera desonra e fecha as portas. Obrigado. Agora, irmãos, nós vamos entender isso naquilo que Jesus está falando. Como que eu estou produzindo desonra para a minha vida? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Olha o que Jesus ele está dizendo aqui para nós, irmãos. Em Mateus capítulo 10, versos 40 e 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de um justo. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Então, como que eu honro a Deus? Como que eu sirvo a Deus? Como que eu alegro o coração de Deus? Quando eu recebo bem aqueles que Ele me enviou. Quem que eu devo honrar? Ao pai, à mãe, são enviados de Deus. Quem mais? As autoridades constituídas, os policiais, o professor, o patrão no trabalho, o médico. São autoridades da parte de Deus constituídas, e quando nós aprendemos a honrar, irmãos, automaticamente eles são autoridade sobre a nossa vida, e quando nós honramos eles, nós estamos recebendo a autoridade de Deus. São como se fossem profetas, homens enviados pelo Senhor. E aí lá no emprego a porta abre, lá no colégio o aluno é abençoado, aqui na igreja o ministério começa a fluir, Deus começa a usar de uma maneira poderosa. Aquilo que está trancado até aqui vai sendo liberado, porque a honra, ela vai gerar mais honra, e ela vai abrir mais portas, e Deus vai perceber que você recebeu bem uma autoridade, um profeta na qualidade de profeta, e Deus vai enviar mais autoridades para abençoar a tua vida. Você está entendendo isso nesta noite? Olha só, quem é profeta lá na empresa? Quem que é o profeta na empresa, ou está na posição de autoridade? É o patrão. Qual é a honra que a empresa pode dar para aquele que recebe ou está honrando ao patrão? Salário melhor, uma posição melhor, ter uma vaga de gerente. Quem que eles vão colocar lá? Quem está honrando. Então lá na empresa, irmãos, quem está nessa posição aqui é o patrão, é o dono. É assim. Quem que é o profeta na igreja? É o pastor. Quem é o profeta lá na casa? Está nessa posição. É o pai e a mãe. Quem é o profeta na escola? É o professor. Quem é o profeta lá no trânsito? É o policial. Então imagina você receber uma abordagem policial e você abre o vidro e diz: e aí, cara, o que você quer comigo? Aqui no meu carro quem manda sou eu. O que o policial vai fazer contigo? Tapa na cara. Aí está lá o homem de Deus, né? Tapa na cara. Ah, mas eu sou pastor. Mas aqui tu não é pastor. Aqui quem manda sou eu, porque foi Deus quem constituiu ele numa posição de autoridade. É assim ou não é? Irmãos, eu me lembro, eu tinha 19 ou 20 anos isso, trabalhava na manutenção, na VEG, e era bem no final do ano, ali tinha que pegar aquela cesta da VEG. E aí o meu chefe pediu para eu trabalhar até depois, ali bem pertinho do Natal, acho que era dia 24 ao meio-dia, e depois ali eu ia passar para pegar a cesta, e eu fiquei lá trabalhando, dando uma assistência na empresa lá, e quando eu retorno de Jaraguá, ali aonde hoje tem o crematório, antigamente não tinha, e agora tem um trevo ali vindo de lá para cá, antes também não tinha esse trevo, estou falando isso há 20 anos atrás, eu estava lá em cima, vindo de Jaraguá para cá, e tinha uma caçamba na minha frente, tinha um outro carro na minha frente, aquele carro abriu para ultrapassar aquela caçamba, estava muito devagar, e eu fui atrás dele. E quando cheguei ali aonde hoje é o crematório, estava ali a Polícia Federal. E eu nem aí, né, não percebi nada, o policial mandou parar, encostei lá, daí saiu o policial lá, olhou para mim e disse: você viu o que você fez? Eu disse: não, o que eu fiz? Você ultrapassou em faixa dupla. Eu disse: mas não pode. E eu acredito realmente que eu não ultrapassei em faixa dupla. Mas lá tinha a faixa dupla, terminava, quando começava a descer ali, e eu imagino que eu ultrapassei a caçamba mais ou menos por ali. Mas não lembro direito também, porque não estava prestando atenção. E daí aquele guarda começou a conversar comigo, falei: ah, seu policial, estava trabalhando, vindo cansado do trabalho, fui pegar a cesta ali, olha, nem vi. E comecei a conversar com ele, e ali me dei bem com ele, ele começou a dar risada, falei: ó, fui lá buscar a cesta do trabalho, o brinde de Natal da empresa. Ele falou assim para mim: e aí, não tem um brinde para o guarda? Eu falei: não tem não, brinde, isso aqui é minha cesta, não tem brinde nenhum para o guarda. E aí conversa vai, falei: ah, eu acho que eu não ultrapassei em faixa dupla. Ele disse: não, vamos lá no meio.
Ele foi comigo, fomos lá no meio da BR, olhamos lá, ele explicou, apontou. Eu falei, não, tá bom, fui dando risada, fui embora e pensei, agora complicou. Ultrapassagem, faixa dupla, vai ser uma multa pesada, me compliquei, mas eu também não ia dar nada de propina para o guarda, não ia fazer isso. Voltei para casa e esperei a multa. Sabe quando que a multa veio? Nunca. Porque eu honrei ele, tratei ele bem, brinquei com ele, entendi que ele era a autoridade e eu estava errado, independente de qualquer coisa, o que ele falasse ali era lei. Mas imagina, eu chegava, não, você está errado, e isso e aquilo, e brigava com ele, o que ele ia fazer? Multa, capaz de me prender ainda, manda guinchar o veículo, e aí complica tudo, irmãos. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então a forma como nós estamos interagindo na mesa, com honra ou com desonra, a forma como nós estamos recebendo as autoridades, com honra ou com desonra, vão definir, irmãos, se as multas da nossa vida virão ou não. Amém? Então tem pessoas na vida que vivem sendo multadas, vivem tendo prejuízo. Elas começam bem, mas de repente o carrinho dela ali está indo tudo bem, é guinchada. E elas estão ali esperneando, brigando, e parece que vai romper, e logo o castelinho de areia cai ali, e não flui, e não anda. Ou seja, isso muito provavelmente é uma vida marcada por desonra. Os irmãos estão entendendo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Próximo slide para encerrarmos. Olha só, o engano de Satanás para nós, irmãos. As circunstâncias não justificam a desonra. Então, muitas vezes nós usamos como desculpa na nossa vida as circunstâncias, para em algumas situações nós agirmos com desonra. Por exemplo, o exemplo que eu citei do guarda. Eu poderia brigar com ele, xingar ele, tentar ali menosprezar a autoridade dele, dizer, não, eu não ultrapassei em faixa dupla. Quando eu ultrapassei já não era mais dupla. Então eu posso usar, fingir ali que eu sou um coitadinho, que o mundo é injusto comigo, que todo mundo está me perseguindo e que os problemas são tão grandes e começar a viver e utilizar isso como uma desculpa para viver uma vida de desonra. Quando que acontece isso? Lá em Malaquias, irmãos, e eu vou encerrar aqui. Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo 1, verso de número 6 a seguir. Olha só, o povo aqui usando as circunstâncias para não ter honra com o Senhor. Olha o que está acontecendo ali, ó. Deus está reclamando deles, dizendo, ó, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Pastor, qual que era o contexto aqui? Eles haviam retornado da Babilônia, começaram a construir o templo em Jerusalém, mas quando eles começam a observar aquele templo, ele não era tão belo, tão bonito, tão glorioso quanto o templo de Salomão. Então, por causa disso, e porque eles semeavam e não colhiam, e o gado ali na pastagem não estava gordo, e eles começaram a passar algumas dificuldades, eles começaram a desonrar ao Senhor. Então isso é um risco muito grande que nós atravessamos. Muitas vezes quando a porta se fecha, o desemprego vem, a doença aparece, os projetos são levados pelo vento. Nós que estávamos ali firmes, orando ao Senhor, adorando ao Senhor, começamos a menosprezar aquilo que é de Deus para a nossa vida, e entramos em modo de desonra contra Deus.
Pastor, o que significa isso? Significa dizer que as circunstâncias da nossa vida não justificam uma vida de desonra. A porta abriu, honra o Senhor. A porta fechou, continua honrando ao Senhor. O investimento que você fez deu certo, honre ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas o investimento não deu certo, continue honrando ao Senhor. Deu certo, deu errado, Deus ele está acima das circunstâncias e Ele merece ser honrado acima de tudo. Você está entendendo isso? Por isso que Malaquias ele diz ali, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós que dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Olha o que eles estavam fazendo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por causa das circunstâncias, na hora de adorar a Deus, ao invés de adorar com o melhor, eles estavam adorando com o cego, com o aleijado. Na hora de sacrificar o melhor ao Senhor, o melhor do tempo, o melhor da vida, aquilo que eles tinham de mais sagrado, de entrar na casa de Deus aqui, se desligar do mundo do lado de fora, alguém estava ali pensando, mas Deus não abriu a porta para mim, mas o meu marido ainda não se converteu, mas a minha filha ainda não aceitou a Jesus, mas o carro que eu queria ainda não consegui comprar, e a porta que eu queria ainda não se abriu, e isso vai impedindo a adoração. E nós começamos a desonrar a Deus agora não mais no templo, com animais, mas o nosso sacrifício vivo, santo e que deveria ser agradável ao Senhor. Então entramos aqui, mas não conseguimos mais nos entregar para Deus. Até quando o ministro de louvor está louvando aqui, nós até levantamos as mãos, mas na realidade o nosso pensamento está lá nas coisas, e no nosso coração nós estamos desonrando ao Senhor, estamos diminuindo a nossa relação com Ele, dizendo que Ele não é tão importante assim, a nossa relação com Ele não é tão pesada assim, vem um problema, já leva, o vento leva essa relação, e nós começamos a perder aquilo que o Senhor tem para nós. Olha o que acontece com a desonra, verso 9 agora. Olha o que acontece. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Na minha versão diz assim, agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da nossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. Ou seja, quando eu adoro a Deus com desonra, quando eu entro na presença dEle para fazer uma oração, para pedir alguma coisa, para expulsar o demônio que está agindo na minha vida, automaticamente Ele também não vai agir. É aqui que muitas pessoas têm sido envergonhadas, têm uma vida fracassada, porque não estão honrando a Deus na dimensão que deveriam estar honrando. Não estão vivendo a intimidade com Deus como deveriam estar vivendo. Estão se relacionando com Deus como se Ele fosse qualquer coisa. E as circunstâncias da vida estão tirando a nossa adoração e o nosso louvor, que deveria ser inteiramente ao nosso Deus. Amém, irmãos, ou não amém? Estão entendendo? Próximo slide ali. Pode colocar para nós o próximo ali, Nós honramos ao Senhor quando, apesar das circunstâncias, nós declaramos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é o coração de um homem ou de uma mulher que está dizendo: a minha honra ao Senhor não está ligada com aquilo que Ele me dá. Pode estar faltando tudo aqui, a figueira não está florescendo, não tem fruto na vide, o produto da oliveira mentiu, a seja não veio, o campo não produziu mantimento, o rebanho foi exterminado, mas ainda assim a minha adoração eu vou levar diante do meu Deus, eu vou glorificar o nome dEle, porque a minha relação com esse Deus é uma relação pesada, é uma relação de honra, não é uma relação leve, levada pelo vento para lá e para cá, mas é uma relação que vai se manter apesar das circunstâncias. Você está entendendo isso? Pode glorificar o nome do Senhor? Adore o nome dEle, irmãos, nesta noite. Se você honra Ele, talvez você chegou aqui com um problema, talvez essa semana vai ser uma semana de desafio para a tua vida. Quem sabe as batalhas sejam grandes, tudo bem por isso, mas se você glorificar Deus com honra, honrar ao Senhor, pode ter certeza que mesmo que tudo isso aqui esteja acontecendo, na hora certa, no momento certo, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai vir, você vai viver o melhor desta terra, porque Deus honra aqueles que o honram. E esses são honrados pelo Senhor. E é o que Deus quer fazer aqui nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que deixar a mesa da desonra. Nós temos que receber com honra aquele que foi enviado pelo Senhor para a nossa vida. E nós não podemos deixar que as circunstâncias justifiquem uma vida de desonra perante o Senhor, como fez Caim. Você lembra de Caim? Os 2 filhos de Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo de número 4, a Bíblia diz que ambos ofertaram ao Senhor. Mas Abel, irmãos, Gênesis 4:3 diz assim: aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti, e se o não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Sobre ele você deve dominar. Então Abel, irmãos, foi lá no rebanho, ele escolheu a melhor ovelha, ele olhou com cuidado ali qual que era a melhor, ele pegou aquela ovelha, foi lá diante do altar do Senhor e sacrificou. Enquanto Caim foi lá andando pela rua, pegou um pedaço de mato qualquer, jogou no altar do Senhor e disse: está aí, pega aí. O que é isso? Desonra. Um desonrou e outro honrou. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Muitas vezes, irmãos, por causa das circunstâncias, nós estamos agindo de qualquer forma na presença de Deus, e não entendemos que as circunstâncias não são padrão ou base para nós vivermos uma vida de desonra, não justificam uma vida de desonra na presença do Senhor. Imagine só, irmãos, um marido, ele diz que ama a mulher, mas daí a mulher sai ali para dar uma volta na praça, olha num canto escuro, está lá aquele marido que diz que ama a sua esposa beijando outra mulher. Meia hora depois ele chega em casa com um buquê de flores, entrega para a mulher e diz: olha, meu amor, eu te amo. O que aquela mulher vai fazer com aquele buquê de flor? Fala aí, Lana, o que ela vai fazer? Vai jogar na cara dele, isso mesmo. Vai dizer: come esse buquê de flor, tu não me ama coisa nenhuma. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra desta noite? Irmãos, muitas vezes nós entramos naquela porta com buquês de flores,
mas Deus sabe o que nós fizemos há meia hora atrás. Daí nós estamos aqui, Senhor, eu te amo, está aqui o meu buquê de flores, olha que lindo esse buquê. Mas Deus quer a honra. É o que Ele está procurando de nós. Não são buquês de flores lindos e maravilhosos. Tu pode trazer uma rosa que você colheu ali no jardim perto da tua casa. Mas se for com honra, Ele vai aceitar, Ele vai receber, as portas vão abrir, o nome dEle vai ser glorificado. E aí sim nós vamos começar a viver uma vida abundante. Vamos viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Se coloque de pé, adorando ao Senhor. Você entendeu essa palavra nesta noite? Então você vai viver com honra ou com desonra? Com honra. O que é honra? É atribuir valor, peso a uma relação. Se a tua relação com Deus é pesada, não é o ventinho que vai mover ela de lugar. Você vai continuar com essa relação com Deus. Tiago diz que o homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não receberá nada do Senhor, porque ele é como a onda do mar levada pelo vento de uma para outra parte. Então são homens que não estão vivendo uma relação pesada, de honra com Deus. É uma relação mais ou menos. Para onde o vento está apontando, ele vai. Agora está indo bem, então eu vou adorar a Deus um pouquinho. A porta fechou, não, mas agora não adoro mais a Deus. Agora não sirvo, agora não vou mais na igreja. Fiz biquinho. Isso é desonra. Quem honra se mantém. Né? Você lembra os votos que você fez ali no casamento? Quem lembra o juramento que fez com a esposa lá? Como é que dizia o juramento? Na saúde, na doença. O que mais? Na riqueza. No que mais? Tristeza e na pobreza. Isso é uma relação de honra em qualquer circunstância. Quando você aceitou a Jesus, você está vivendo a nova aliança. Você tem uma aliança com Ele. Na tristeza ou na alegria. Nos dias bons e nos dias ruins. Com as portas abertas ou fechadas. Você vai honrá-lo. Honrar o Senhor não significa ter um grande buquê de rosas aqui, ó Senhor, eu estou te dando 100 mil reais. Não, muitas vezes é o teu 10, é a tua presença aqui, a tua mão levantada, quem está olhando dizendo, mas que florzinha simples, murcha ali. Mas você está honrando ao Senhor, é o teu melhor, e Ele está recebendo o nosso melhor, o nosso coração, e assim o nome dEle é glorificado em nossas vidas. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai, e te honramos neste lugar, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, nos dias bons ou nos dias maus, se a figueira floresceu ou não, Senhor, nós vamos te honrar e nós vamos te adorar de qualquer forma, porque nós não somos, Pai, como a onda do mar que é levada pelo vento de uma para outra parte. Senhor, a nossa vida não é levada pelas circunstâncias, Pai, mas nós temos uma aliança contigo, uma aliança firmada em promessas eternas, Pai, uma aliança que não é corruptível, mas uma aliança incorruptível, feita através do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, ali naquela cruz do Calvário. Senhor, eu creio que a partir desta noite, desta palavra, vidas aqui, Senhor, que estão nos ouvindo agora, aqui na igreja, pela live, pelo YouTube, Senhor, de diversas partes dessa nação, Senhor, vão viver um romper extraordinário, na vida material, na vida espiritual, nos projetos pessoais, no ministério, em todas as áreas, ó Pai, o Teu nome é grande, o Teu nome é glorificado. Se nesta noite nós te honramos, não com grandes coisas, mas com a nossa vida, que é o melhor que nós podemos te dar, não com grandes quantias, Senhor, ou, Senhor, de formas espetaculares, mas nós estamos entregando a nossa vida no teu altar. Nós estamos colocando o nosso coração, Senhor, nesta noite, nesta palavra, diante da tua presença, e o teu nome, ó Pai, está sendo glorificado agora, na vida dos teus filhos, Pai.
Senhor, nesta noite começa a liberar aqui, Senhor, milagres através da honra, curas, Senhor, no corpo físico. Começa a tocar agora na tua igreja, Senhor, mediante esta palavra e a decisão que o teu filho tomou nesta noite de honrar, de não sentar mais nas mesas de desonra, mesa dos escarnecedores, Senhor, de não se justificar de acordo com as circunstâncias da vida para não te honrar, Senhor, de receber, Senhor, aqueles que são enviados por ti como autoridades sobre a nossa vida, e nós sabemos que eles abrirão portas maiores, ó Pai, como Saul abriu portas para Davi, Senhor, como o Faraó abriu portas para José, como lá na Babilônia, Senhor, ali foram abertas portas para Daniel. Nós declaramos, ó Pai, a prosperidade, mesmo em tempos de trevas, mesmo em circunstâncias adversas, ó Pai, o teu povo vai se levantar neste tempo, Senhor, e aqui, Senhor, nesta igreja, e aonde, Senhor, tem vidas nos ouvindo, o Senhor vai levantar homens e mulheres poderosos sobre a face da terra, poderosos, Senhor, em sinais, em milagres, poderosos, Senhor, nas empresas, empresários, Senhor, extraordinários, homens, Senhor, que vão fazer a diferença, mulheres que vão fazer a diferença nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos da nossa nação, e o teu nome será honrado, o teu nome será glorificado através da vida dos teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos, crendo em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Isso, honra ao Senhor através desse aplauso, adore o nome dEle, glorifique a esse Deus nesta noite. Tem portas se abrindo aqui, tem milagres acontecendo aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos querem estar assentados.